Cumprimentamos aqui a todos os obreiros e obreiras que estão assistindo e sempre assistem ao programa Obreiros em Foco. Como vai, obreiro? Como vai, obreira? Tudo bem? Está sempre nessa fé? E você, Cris, está tudo bem contigo? Está tudo bem, estou na fé. Sempre, né? Sempre. E queremos que todos os obreiros estejam também, né? E quero cumprimentar a todos. Esse é o nosso desejo, que todos também estejam na fé, estejam com a sua fé em ação. Há um obreiro que esteve nessa fé e deixou de estar, o Ricardo. Hoje nós vamos conhecer a história do Ricardo. Com 15 anos de obreiro, fazendo a obra de Deus, durante 15 anos, de repente, ele desiste da obra. De repente, ele resolve não mais fazer a obra de Deus. E aí, literalmente, começou um inferno na vida do Ricardo. Ao lado do Ricardo está a esposa dele, a Luciana, que acompanhou tudo isso e sempre uma esposa presente, inclusive a Luciana também é obreira, e sempre acompanhando ali o marido, sempre lado a lado com o marido e fazendo inclusive propósitos de fé, sacrificando pela recuperação do marido. Nós vamos conhecer a história do Ricardo, que foi obreiro em Lisboa, na capital de Portugal. Inclusive, ele está tentando voltar a ser e com certeza vai voltar a ser sim. Você pode enviar comentários sobre o caso do Ricardo, sobre o seu caso. Você tem à sua disposição o e-mail obreiros@iurde.pt. Inclusive, daqui a pouco nós vamos lançar uma pergunta, ou podemos lançar já, Cris? Já agora, né? Vamos colocar uma pergunta. Onde começa a queda de um obreiro? Onde começa a queda de um obreiro? Nós vamos à matéria do Ricardo. Vamos a isso. Eu estou aqui com este casal, o Ricardo e a Luciana. São casados há quanto tempo? 9 anos. Há 9 anos. Luciana é obreira há quanto tempo? 11 anos. 11 anos, a Luciana é obreira, estão casados há 9 anos. O Ricardo deixou de ser obreiro. Quando deixou de ser obreiro, na altura completava quanto tempo já na obra? Quando você deixou de ser obreiro, naquele momento já quanto tempo na obra? 15 anos. 15 anos. Então, eu vou conversar com o Ricardo, que quando estava completando 15 anos de obreiro, ele deixou de ser obreiro. A esposa, eles são casados há 9 anos, a Luciana é obreira há 11 anos. Ricardo, vamos falar sobre essa sua saída da obra. O que aconteceu? Bom, pastor, eu estava de obreiro, tinha uma farda vestida, não é? Só que, pronto, comecei-me a acomodar. Na acomodação eu, pronto, pediam-me, por exemplo, para ir buscar uma mesa, para ir buscar alguma coisa, útil para uma reunião, para fazer a reunião, isso, eu dizia sempre que não podia. Não podia, dizia, ai não, agora não posso, só porque isto, punha sempre uma desculpa, sempre um obstáculo. Depois de 15 anos. Depois de 15 anos. Quando o pastor lhe pedia, obreiro, por favor, pegue aquela mesa, ajude a carregar aquela cadeira, traz isso para aqui, leva isso para ali, você já não estava mais querendo obedecer ao que lhe pediam, é isso? Sim, isso antes, pronto, quando eu entrei de obreiro e desses anos todos de obreiro, de 15 anos, eu era dedicado na obra, eu fazia tudo direitinho, tudo o que pediam, eu estava sempre pronto para ali, era para Jesus, é para Jesus, e fazia. Só que um ano depois eu já estava de obreiro, era obreiro, um ano eu comecei a ver que as coisas já não eram iguais. Eu já comecei a mudar comigo próprio, já comecei a pôr o meu eu, digamos assim, a pensar, não, faço assim, já não era o jeito que Deus queria, mas sim já o meu jeito, eu já não deixava Deus agir, eu já queria ser eu a agir. E depois, pronto,
ainda de obreiro, eu passei por um problema de saúde que, pronto, foi uma lesão que me deu no ouvido direito, e depois isso começou a agravar, que me apanhou o ouvido esquerdo. E então foi 2 lesões que eu tive. Pronto, tive bastante mal, muitas tonturas, muito mal-estar, muitos vômitos, muita coisa. Começou tudo a aparecer assim de repente. O pastor sabia desse seu problema de saúde? Sim, com certeza, sabia. Mandou até eu esperar um pouco para buscar a minha saúde, pronto, agir a minha fé. Deixou de ser um obreiro, não é que deixou de ser obreiro. Por enquanto estava buscando a sua saúde, porque é importante que o obreiro esteja bem consigo mesmo para poder ajudar ao povo, ajudar as pessoas. E aí você se recuperou, ficou bem, voltou para a obra? Sim, melhorei, não fiquei bem, melhorei. Comecei-me a fardar, mas eu vi que já era com um esfriamento total. Você continuava doente, agora não era só fisicamente, estava espiritualmente também doente? Com certeza. Um esfriamento total dentro de mim. Então eu estar nas reuniões ou não estar já era a mesma coisa. Eu estava nas reuniões, eu já olhava para o relógio. Quando é que acaba a reunião? Ou porque eu tenho que ir fazer isto, ou porque eu tenho que sair, ou porque eu estou com uma tontura, ou porque eu estou com um mal-estar. Mas já não era só essa doença. Tudo era motivo para você não estar fazendo a obra. Correto, era isso. Depois, pronto, eu mesmo pedi, não é? Chegou a uma altura que eu cheguei à conclusão que não queria mais ser obreiro. Eu julgava que eu ia resolver os meus problemas assim. E então eu saí da guerra, e depois entreguei a minha farda, tudo pronto, só que depois as coisas foram-se agravando cada vez mais. Foram-se agravando dia após dia. Eu depois, quando me deparei, eu já estava com uma depressão. Das lesões dos ouvidos, o médico mandou-me fazer um exame ao IPO também. Eu pensava que eu já tinha alguma coisa má nos ouvidos. Depois disso, o médico disse que eu já não ia ter mais solução. Que eu ia ficar surdo de vez, pronto, que eu ia ficar, que eu estava perdendo a minha audição, tudo. Depois comecei a ter desmaios constantes, nervosismo, que eu não sabia de onde é que vinha esse nervosismo. A sua saída da obra, então, lhe fez ficar pior. Você pensava que, deixando de ser obreiro, tudo ia melhorar. Só que foi o contrário. Sua saída da obra, deixando de ser um obreiro na ativa, fez com que as coisas piorassem, inclusive a sua saúde. Com certeza, pastor, piorou, porque eu comecei a ser agressivo dentro da minha própria casa. Já eram casados? Sim, pastor, já éramos casados. Veja que o Ricardo, Cris, ele pensou que saindo da obra seria a melhor escolha, e foi a pior. Porque tem obreiro que pensa exatamente assim: saindo da obra, eu vou resolver os meus problemas, porque o Ricardo ficou doente, e ele com aquela doença, veja que as desobediências para com os pastores. Então tudo isso começou a acontecer e ele pensou: eu vou sair da obra para resolver os meus problemas. Se o obreiro não consegue resolver seus problemas dentro da igreja, vai conseguir resolver lá fora? Não. Não vai. E o Ricardo, ele não teve forças para pedir essa ajuda, Rogério, porque ele já tinha, talvez, até os maus olhos para com o pastor, porque ele já não acatava as ordens dos pastores. Então, como é que ele iria ter forças para ir pedir ajuda ao pastor? E precisava de muita ajuda. Precisava muito. Muita. E olha, obreiro e obreira, é para isso que nós estamos aqui, para lhe ajudar. Se por acaso você está enfrentando um problema, está vivendo talvez até a mesma situação que o Ricardo, ou outro caso, mas está se vendo sozinho, sem saída, e está a pensar sair da obra, não faça isso. Podes entrar em contato conosco, procura o seu pastor, procura ajuda, mas não tomes essa decisão, isso vai ser uma má escolha, isso vai só piorar. Nós vamos continuar a ver o caso do Ricardo, daqui a pouco. Tem mais coisas ainda que o Ricardo ele vai nos revelar. Nós temos o comentário da Cíntia, ela é obreira e ela fala sobre essa saída do Ricardo. Vamos ler então esse comentário da Cíntia. Cris, você pode ler esse e-mail da obreira Cíntia, por favor? Sim. Um dos piores sintomas da queda de um obreiro
é não mais obedecer àquilo que lhe é pedido para fazer. O Ricardo começou a cair quando passou a negar fazer as mínimas coisas que os pastores lhe pediam. Por exemplo, carregar uma mesa. Quando alguém nega obedecer, é porque está mal, muito mal. Veja que uma coisa tão simples, carregar uma mesa, ele já negava a fazer. É a opinião da Cíntia, ela é obreira e ela diz aí que realmente é grave. É quando a pessoa está mesmo mal, ela mostra estar mal espiritualmente quando desobedece às ordens dentro do trabalho da obra no Centro de Ajuda na Igreja Universal. Vamos continuar então ao caso verídico do Ricardo. Então, como é que era o Ricardo, ex-obreiro, agora dentro de casa, Luciana? Extremamente nervoso. Tudo era motivo para ele ficar nervoso, para ele gritar, para ele não ter paciência com as crianças. Ele não podia ouvir meus filhos chorarem. Quantos filhos vocês têm? 2. 2 filhos. Um menino E uma menina. e uma menina. Então, o pai nervoso para com os filhos, nervoso para com a esposa, um ex-obreiro dentro de casa, mas cheio de problemas. Exatamente. Completamente nervoso, não tem explicação. Tudo era motivo. Se eu chegasse 5 minutos mais tarde porque tive um imprevisto no trânsito, fosse onde fosse, era motivo para ele ficar nervoso, chateado e falar um monte de coisa. Ofendia ele, que ele diz, agressivo. Não era agressivo fisicamente, mas agressivo com palavras. Coisas que eu nunca imaginei que ele pudesse me dizer, ele me dizia. Se for a ver, não tinha motivo assim aparente. Você continuava a fazer a obra como obreira. Como obreira. Mas tendo o marido ao lado, doente, enfermo, e um ex-obreiro desanimado para com a obra e desanimado para com as coisas de Deus. Exatamente. E posso dizer também que quantas vezes passou na minha cabeça fazer o mesmo, deixar de ser obreira. Ao mesmo tempo que vinha com força esse pensamento, vinha também uma força dizendo, não sai da batalha, não sai da guerra, porque um soldado ferido ainda é um soldado. E eu tinha certeza que algo ia acontecer. Eu sempre usei a minha fé. Eu sempre no altar, porque eu não podia mudar os pensamentos dele. Eu tentei por algumas vezes conversar com ele, tentar colocar na cabeça dele aquilo que eu pensava. Não adiantou. Então, mas logo eu tive a direção de Deus, não adianta. Então, olha, se não adianta, Deus pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu não consigo fazer ele voltar a pensar, mas pensar que pode voltar para Jesus. Reconhecer que precisa, que depende de Deus, porque ele já não reconhecia. Ir ao altar que você se refere é o sacrifício no altar em favor da transformação do seu marido. Exatamente. Sacrificando e sempre ali nos pés de Jesus. E aí, dentro de casa, o Ricardo era um completamente diferente daquele Ricardo que fazia a obra de Deus. Com certeza, pastora. Eu, confesso que eu era agressivo, não a ponto de agredir a Luciana, não, era só com palavras. As palavras às vezes magoam muito mais, não? Magoam, sim, pastor. E depois, a minha menina, ela hoje tem 8 anos, mas eu também confesso que eu agredia a minha menina, fisicamente. Você batia na sua filha, agredia mesmo? Batia nela, sem dó, sem piedade. Eu parecia que estava a bater num adulto. Eu pegava num cinto, num chinelo, fosse no que fosse, eu dava, cala-te, eu quero-te calada, eu não quero nem um pio, eu não quero ouvir nada, dizia eu para ela, porque eu não aguentava ouvir barulhos, a minha cabeça parecia que estourava, assim. Era um problema espiritual, né, Ricardo? Sim, com certeza. Vamos fazer assim, daqui a pouco nós vamos voltar para eles concluírem e dizerem como está hoje a vida deles, como é que está a família hoje, como eles, os 4, sim, os 4, porque o casal e mais os 2 filhos, o menino e a menina, e vamos saber como que essa transformação aconteceu. A Luciana já começou a dizer que foi no altar, através do sacrifício. Daqui a pouco nós concluiremos, então, o depoimento do casal, o Ricardo e a Luciana. Agora um obreiro, aliás, um ex-obreiro doente e agora nervoso. Veja que ele descarregava o seu nervosismo na própria filhinha. Então passou a ser um marido agressivo, como a Luciana fala,
ele não era agressivo fisicamente, mas ele tornou-se agressivo na maneira de falar. Porque existe a agressão física que dói, claro que dói, mas por vezes a agressão verbal, essa magoa, machuca muito mais. Estava comprometendo até o casamento deles, não é? Todo o relacionamento familiar e inclusive o relacionamento do casal. Estava tudo comprometido. E veja, Rogério, que ela também começou-se a enfranquecer, ela começou a ser influenciada também a desistir como o marido. Passou pela cabeça da Luciana também deixar a obra. E ainda bem que ela não deixou, porque ele, o Ricardo, precisava da força da própria esposa, embora ele não reconhecia, mas havia uma força do mal no Ricardo. Daqui a pouco nós vamos continuar com a história do Ricardo, o caso verídico do Ricardo. Eu vou ler o e-mail da Ana Tavares. Ela nos escreve também falando sobre onde começa a queda de um obreiro. No meu caso, comecei a cair espiritualmente quando tiraram-me de responsável da EBI. Para quem não sabe, EBI é Escolinha Bíblica Infantil. E disseram-me para ser somente uma auxiliar no trabalho social da igreja. Fiquei ressentida e ganhei mágoa contra o pastor. Aos poucos passei a estar desanimada e triste. Entreguei o meu uniforme de obreira e disse para mim mesma: se for para nunca mais fazer o que mais eu gosto, prefiro estar sentada somente ouvindo a palavra. Ana Maria Tavares. Olha, então é grave o que a Ana Maria fala no seu e-mail. Ana Maria, veja que nós não podemos nos agarrar ao que fazemos, um título. Você se agarrou, se apegou ao título de responsável da EBI, da Escolinha Bíblica Infantil. Então você era a obreira responsável pela escolinha. Quando lhe tiraram isso, quando o pastor tirou essa posição dela, ela ganhou mágoa no coração. Ela não aceitou ser simplesmente auxiliar no trabalho de obra social. E obra social é distribuir comida, é ajudar os pobres. É fazer a obra de Deus na mesma. Como temos na noite de terça-feira, o anjo da noite, quer dizer... E ela sentiu-se ofendida e guardou mágoa. Não pode acontecer isso, não é, Cris? Não pode. Os maus olhos, a mágoa, isso é uma das coisas que leva à queda de um obreiro, mas assim, não acontece do dia para a noite. Ela começou com essa mágoa ressentida do pastor, depois já foi quando lhe tiraram o título de responsável da EBI. Aí vem os maus olhos, aí vem preocupação com o que os outros obreiros vão pensar, com o que os membros vão falar e pronto. E é uma coisa, Rogério, Ana Maria, tu também mostras um pouco orgulho aí no teu e-mail. Porque, veja, se tu tens o Espírito Santo, se tu tens o fogo dentro de ti de ganhar almas, tu jamais vais ficar acomodada ou contentada em ficar sentada a assistir às reuniões. E ela diz assim, se for para não fazer o que eu mais gosto, eu prefiro ficar sentada. Não é o que você quer. O servo de Deus, ele não faz a obra do seu jeito, não faz a obra à sua maneira. Nós fazemos a obra do jeito que Deus quer que façamos. Então pense nisso. Remova de dentro de si essa mágoa contra o pastor. Remova dentro de si esse orgulho. Não faça a obra do seu jeito. Faça do jeito que Deus quer que você faça. Às vezes nós pensamos que estamos sendo usados por Deus em determinado lugar, em determinado trabalho. Mas Deus quer contar connosco em outras coisas. Não podemos desvalorizar aquilo que nos é dado. E foi isso que aconteceu com a Ana Maria. Mas ela pode reverter essa situação. Pense nisso, Ana. Nós vamos então à terceira parte da história verídica do Ricardo e a sua esposa, a Luciana. Voltamos aqui então com o Ricardo e a Luciana. O Ricardo foi obreiro durante 15 anos, resolveu sair, enfrentou problemas de saúde, problemas seríssimos, tornou-se um homem agressivo para com a esposa. Não eram agressões físicas, eram agressões verbais. E, inclusive no bloco anterior, ele falava que agrediu a filha violentamente, tomando conta dele um nervosismo descontrolável. Ora,
Nós vamos falar das conquistas, do sacrifício no altar, mas esse Ricardo, fale-nos mais um pouco desse Ricardo agressivo, desse Ricardo enfermo, doente, desse Ricardo que deixou a obra de Deus por conta dos problemas que enfrentava. Pastor, depois, pronto, de eu deixar e isso, eu peguei, pronto, comecei a não poder ir a um centro comercial, eu desmaiava, sentia muito mal, eu saía a correr, eu deixava as compras todas no carro, saía, depois chegou a um ponto de eu me isolar dentro da minha própria casa, a Luciana saía para trabalhar, eu ficava dentro de casa, conforme ela levava a menina para a escola, eu ficava na cama todo o dia se fosse preciso, eu não queria comer, eu não me preocupava nem tomar banho, nem nada, mas nada, se fosse preciso, eu estava ali todo o dia, estava a tomar 16 comprimidos por dia para a depressão. 16 comprimidos por dia? 16 comprimidos por dia, eu inchei, eu não era do comer, era um inchaço. Chegou a uma altura da minha vida que eu peguei e pensei que já não havia mais solução para mim, sabendo que eu conhecia um Deus que podia mudar a minha vida. O mais triste disso tudo era isso, porque eu sabia que havia um Deus, mas não queria reconhecer já aquilo que eu tinha provado antes, mas que eu já não queria saber daquilo, que uma coisa inexplicável. E eu deixei de ouvir a voz de Deus, automaticamente deixei de tudo, desinteressei-me completamente, entreguei-me totalmente às coisas do mundo, às coisas, pronto, da carne, deixei tudo. O que, por exemplo, Ricardo? Por exemplo, pastor, eu comecei com palavrões, me envolvi, como é que eu ia dizer, no tráfico da droga, também posso dizer isso, que era uma coisa que, pronto, comecei-me a envolver assim, nessa vida. Traficava drogas? Não traficava. Chegou a usar? Não, guardava. Guardava? Isso, correto. Guardava as drogas que os traficantes lhe pediam para guardar? Sim, com certeza. Era isso. Quer dizer, um ex-obreiro que fez orações em tantas pessoas que chegaram ao centro de ajuda viciadas em droga, um obreiro que fez orações em tantas pessoas com depressão nas reuniões de sexta-feira, um obreiro que já atendeu tanta gente pensando em se matar, porque o seu pensamento era esse, de se matar? Sim, correto. Chegou a uma altura, eu pensava só no suicídio, eu tenho que acabar com a minha vida, eu tenho que me matar, uma vontade, um desejo, uma coisa inexplicável que invadia-me. E eu dizia, não, mas não pode. Eu olhava para os meus filhos, mas eu tenho 2 filhos. Chegou a uma altura que eu esfriei completamente com os meus filhos, com a minha esposa, com a casa, eu não queria saber de nada mais. Você chegou mesmo a tentar ou só pensou no suicídio? Comecei a pensar, até que chegou uma altura que eu tentei o meu próprio suicídio. Como foi isso? Eu saí, despedi-me dos meus filhos, mas com a maior frieza, uma coisa fria mesmo, eu saí ao pé dos meus filhos, eu fui até à Fonte Luminosa, aqui na Alameda, e me pendurei cá em cima. E então eu me sentei para me jogar para trás, para me suicidar. Pronto, sendo ali, eu acabava logo com a minha vida. Eu sabia que eu ia acabar com a minha vida. Você foi naquela parte alta da Fonte Luminosa, aquela parte mais alta, o equivalente talvez ao que uns 2 andares, talvez, não? Sim, mas o meu pensar era, é alto, mas não é tão alto, mas eu batendo nas estátuas que lá está, já não há mais solução para mim. Batendo a cabeça contra as estátuas, ali morreria. Ali ficava, pronto. E ali ficava. E então foi isso. Eu tentei, caminhei até ao rumo do meu suicídio. Fui, pendurei-me ainda lá, só que quando eu me pendurei, que eu fiz o balanço para ir para trás, eu peguei e disse, não, há solução. Não é o fim. Isto não é o fim. Basta tu creres, uma voz assim, basta tu creres. E eu peguei, saí dali, desci a Alameda. Quando eu dei por mim, eu fui a chorar pelo caminho. Quando eu desci a Alameda, fui até ao Império. Cheguei no Império, eu deparei-me dentro do Império, já no Centro de Ajuda Espiritual. De volta à casa de Deus. De volta à casa do Pai.
chegou a uma altura, pastor, que uma irmã minha, ela se suicidou. Ela teve problemas também de depressão e tudo. Ela se suicidou. E aquilo me tocou profundo. Só quem passa por isso é que sabe. E aquilo tocou tão fundo, que eu saí cá para fora e estava a chorar. Tanto que os meus familiares vieram direito a mim, Ricardo, estás bem? Eu disse, eu estou bem, eu não quero nada, eu estou bem. Só que aí foi eu posso dizer que isso, para mim, foi algo que eu nunca esperava que isso acontecesse ali, vendo a minha irmã ali. Não, eu saí dali, sempre aquilo no meu pensamento, ela teve a oportunidade dela. E tu, ainda tens a tua aqui. Só que eu saí dali, comecei a frequentar. Voltou para o centro de ajuda e tem com mais frequência a ir à igreja. Correto, comecei já a fazer as terças-feiras, comecei a ir às quartas-feiras, às sextas-feiras, aos domingos. A saúde restaurada na terça-feira, a reunião do Espírito Santo, fortalecimento espiritual na quarta e a reunião de libertação espiritual na sexta-feira. E domingo pela manhã, buscando a presença do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Depois comecei comecei tudo de novo. Eu comecei do zero. Eu comecei tudo do zero. O pastor dizia, você que está passando por problemas assim, isto, eu já não olhava para aquilo. Tu um dia foste obreiro, agora vão olhar para ti. Não. Você voltou decidido a começar tudo de novo para ter realmente a sua transformação. Daqui a pouco nós voltamos para que eles finalizem então falando sobre a transformação. Vejam só a que ponto chega a fraqueza espiritual de um obreiro, de um ex-obreiro. Chegou ao ponto de pensar em suicidar-se. Ele foi a Fonte Luminosa, para quem não conhece, para quem não sabe, em Lisboa, bem próximo a um centro de ajuda, a nossa igreja ali na Alameda Dom Afonso Henriques, ali com Almirante Reis. Lá está a Fonte Luminosa. E ele disse que se lançaria contra as estátuas para poder morrer, ou seja, ele estava tão mal espiritualmente que chegou a desejar o suicídio. E quantos não são os ex-obreiros que também nesse momento estão pensando em suicídio, estão pensando em tirar a própria vida? E quem pensa assim é porque é uma voz do mal, é uma voz diabólica a soprar nos ouvidos. É a voz do diabo. Com certeza, porque quando ele era um obreiro ativo, ele buscava pela salvação dele. E por que é que agora ele apresentava os sintomas de desejo de suicídio? Como obreiro ativo, ele Exato. ouvia a voz de Deus. Exatamente. Como obreiro inativo, passou a ouvir a voz do diabo. Exato. Que era a voz do suicídio. Para ele não ter a salvação, para ele perder a salvação dele. É muito sério o caso do Ricardo. Mas daqui a pouco ele vai concluir e vamos ver como ele está. Cris, vamos ler mais e-mails que chegam? O Carlos Meirelles, ele também fala sobre onde começa a queda de um obreiro. Está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O obreiro começa a cair quando já não tem mais disposição para ler a Bíblia, ou seja, não medita mais na palavra de Deus. É o comentário do Carlos Meirelles. O Carlos Meirelles está certíssimo. Ele menciona esse texto bíblico que Deus disse para Josué para se meditar em sua palavra de dia e de noite, ou seja, sempre depender de Deus, sempre dar ouvidos à palavra de Deus. Veja que o Ricardo, quando era obreiro, estava dando ouvidos a essa palavra, a palavra de Deus. Quando deixou de ser obreiro, ele passou a dar ouvidos à voz do diabo e uma dessas vozes dizia no ouvido dele que ele tinha que tirar a própria vida, que ele tinha que se atirar daquela altura lá na Fonte Luminosa, no centro da cidade de Lisboa. Então veja que é importante meditar, praticar na palavra de Deus. O próprio Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Para quê? Forte para obedecer e praticar a palavra, corajoso para sacrificar no altar e perseverante para continuar a pelejar. O obreiro tem que pelejar e pelejar sempre. Vamos continuar com o caso do Ricardo. Daqui a pouco vamos voltar a ler
mais comentários que chegam através do e-mail obreiros@iurde.pt. Voltamos então com o Ricardo e com a Luciana. Como foi que tudo isso então mudou, ou melhor, né, mais profundo e mais forte do que mudar é transformar? Qual a transformação então e por conta de que aconteceu essa transformação? Bom, pastor, eu comecei então a frequentar mais o centro de ajuda espiritual, a buscar à terça-feira para a minha saúde, à quarta-feira para o meu fortalecimento espiritual, sexta-feira para a minha libertação, porque eu tinha que reconhecer que eu não estava bem, e ao domingo novamente o fortalecimento espiritual. No entretanto veio os 21 dias de jejum de Daniel. Não foi este agora, foi o outro. Eu peguei e decidi que era para mim, que aquilo era para mim. Comecei a ir, começou aquela... Eu não olhava que fosse segunda, se fosse terça, quarta, quinta, sexta. Eu não me importava. Eu estava com a sede de buscar a Deus. Eu só queria buscar e ter esse Deus dentro de mim. Foi quando eu peguei uma quarta-feira, eu fui, busquei, aí pastora, eu entreguei-me por completo no altar. E eu disse, meu Deus, eu estou nas tuas mãos. Eu sou aquela lata velha que ninguém quer, que toda a gente pisa, usou, pisou, chutou. Porque lata velha na rua é para ser chutada, né? Isso. Isso se passou contigo? Sim, correto. E eu peguei e disse, eu sou esse. Eu dependo de ti, eu preciso de ti. E naquele momento eu saí, quando a reunião terminou, eu senti que eu tinha mudado, que havia uma transformação e uma coisa que invadiu, que estremecia dentro de mim. Mas eu saí, mas a minha preocupação maior foi a primeira coisa, as almas. Que é das almas. Há tantas almas que estão como tu estiveste. Assim, eu comecei a olhar assim, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer é as almas, então me usa, porque eu quero ser usado por ti. Eu quero ser usado mais do que nunca. E então, a partir daí, eu cheguei a casa, eu calei-me, eu não disse nada para a minha esposa, eu não falei nada calado, só que ela chegou, ela disse, tudo bem? Chegou a casa e disse, tudo. E ela disse assim, pronto, que eu já estava fora da cama, eu já andava para um lado e para o outro. Aí ela disse assim, eu sinto que estás mudado, há alguma coisa em ti, há algo em ti mudado. Até hoje, nunca mais eu senti sintomas de depressão. Eu logo deixei os comprimidos da depressão, eu deixei tudo, eu deixei de sentir as tonturas, eu deixei de sentir aquele nervosismo. Hoje ralho mais com os meus filhos com o que ajo, é verdade. Não, até a minha filha diz, pai, porque é que tu, pronto, não fazes ao humano aquilo que me fazias? Hoje ela vê que eu não sou de agredir os meus filhos, não me dá para isso, jamais. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, mas acima de tudo, eu amo o meu Deus. Está a minha vida 100% no altar. E a esposa agora tem que falar, né? Como é então o Ricardo, esse marido hoje, como é? Diferente daquele outro Ricardo agressivo de antes? Diferente do Ricardo agressivo e diferente do Ricardo antes de todos esses problemas. É completamente diferente. Como? Ele já era calmo, mas agora é muito mais calmo em todos os aspectos. Quando ele fala de Jesus, quando ele fala de Deus, quando ele evangeliza, completamente diferente do Ricardo que eu conheci, que já evangelizava, que era obreiro. Mas hoje é completamente diferente. Ainda não está como obreiro, mas o desejo aqui dentro existe? Existe, pastora. Uma coisa inexplicável de servir, de fazer. E aonde eu vou, seja aonde for, eu falo de Jesus, eu levo as almas até à igreja. Hoje eu arranco das garras do diabo e levo até à igreja. Está determinado a voltar para a obra, Ricardo? Determinado a voltar. Só que eu
eu fiz uma aliança com Deus e disse, meu Deus, eu não quero, lógico, as almas que vierem é almas para o teu reino, mas eu não quero almas. Foi uma determinação que eu também fiz dentro de mim, pastor, porque os médicos outra hora queriam me internar até no Júlio de Matas, porque desenganaram-me, disseram que não era só a depressão, já havia algo mais. Hoje eu digo, eu quero essas pessoas, é nessas pessoas que eu quero trabalhar, e é essas pessoas que eu tenho levado, é essas pessoas que têm estado a provar o Deus vivo. Eu tenho levado, as pessoas têm sido transformadas, não é uma, não é duas, não é três, eu tenho levado. Este fogo não se apaga, e cada vez eu quero mais. Eu digo assim, ai meu Deus, eu quero mais. Então tem havido pessoas com problemas psiquiátricos, com problemas graves de depressão. É essas pessoas que chegam só ao pé de mim, e é essas pessoas que eu digo, é essas, diabo, que eu quero hoje. É essas que, se eu tiver que morrer por elas, é por essas almas, e eu vou, e é por elas. Eu faço de tudo por essas almas hoje. Então hoje nós podemos perceber um Ricardo diferente, que voltando para a obra vai ser muito mais útil do que foi aquele primeiro Ricardo, que superou esse Ricardo anterior, que até o suicídio tentou, e hoje está aqui transformado. Então fique a lição para você, obreiro e obreira, quando estiver passando quando estiver passando por algum problema, por alguma situação difícil, procure o pastor, converse com o pastor, ele vai lhe ajudar. Embora o Ricardo tivesse procurado o pastor e o pastor foi ajudando, mas chegou uma altura que o Ricardo já não queria mais ouvir ninguém. Pense nisso, assim como o Ricardo foi recuperado. Com certeza, quem estiver a passar por isso será recuperado também. Obrigado ao casal pelo vosso depoimento. O Ricardo hoje, ele ainda não é obreiro, mas nós podemos então perceber que ele está bem. Ele está espiritualmente bem. E Ricardo, o próximo seminário, em 2014, já vai preparar novos obreiros, e eu já lhe convido, Ricardo, a entrar nesse novo seminário. E o Ricardo, ele frequenta o nosso centro de ajuda no antigo Cinema Império, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, e ele ali pode voltar a fazer a obra, porque eu conversando com ele no final dessa gravação, e perguntei, você está evangelizando, você está dando frutos, você está realmente trabalhando para Deus? E ele está fazendo isso, porque é isso, Cris, que faz o obreiro estar aceso, é isso que faz o obreiro estar, sabe, na ativa. É como se fosse um alimento. Exatamente. Nós recarregamos as nossas baterias quando nós damos, ao evangelizar, ao atender o povo, ao dar uma palavra de ânimo àquele que está a sofrer do nosso lado. Nós nos sentimos bem. Toda vez que vamos visitar um doente ao hospital, nós saímos de lá renovados. Lembra-se que no programa anterior nós falávamos sobre o obreiro vulcão em erupção e o obreiro vulcão adormecido. Eu lembro desse programa anterior que fizemos, e o Ricardo, ele foi esse obreiro vulcão adormecido. Nós podemos lembrar do programa anterior, e está aí o slide que usamos no programa. Aí à sua esquerda aparece o vulcão em erupção, obreiro com fé em ação. Hoje o Ricardo, ele está como esse vulcão em erupção. Ele não é obreiro ainda, está passando pela fase, está como membro, mas está buscando, está forte espiritualmente, está bem, podemos ver isso nele. E do lado direito a gente vê o vulcão adormecido. Assim era o Ricardo, Cris. Um obreiro com a fé sem ação, que quase morreu e quase praticou o suicídio. Então veja, muitos estão assim, adormecidos. O Ricardo agora despertou. Ele deu a volta por cima. Deu a volta por cima. E ele vai dar o troco que o diabo merece. Isso mesmo. Não é? Vai devastar. Assim como o vulcão em erupção, a lava, quando é expelida... Nada resiste a ela. Nada resiste. É um fogo intenso, uma temperatura altíssima. Vai de 1000 graus a 2000 graus centígrados. Exato. Quer dizer, então, o aquecimento, o calor é imenso. Então o Ricardo, cheio do fogo do Espírito Santo, também vai causar um estrago no reino das trevas. Vai voltar como obreiro, vai voltar com tudo. Espero, hein, Ricardo? Espero que não tenha outra queda, pelo amor de Deus, hein? Continue na fé. Vamos a mais um comentário que chega através do nosso e-mail, obreiros@iurde.pt. A Maria Augusta, ela nos escreve sua opinião dizendo:
Depois de estar a fazer a obra durante 3 anos, deixei-me ser enganada pelo coração. Ganhei mágoa depois de ser muitas vezes repreendida, às vezes por faltar nas reuniões aos domingos pela manhã, outras vezes por não ter ido evangelizar em grupo. Foi aí que começou a minha queda espiritual. Sinto falta da obra, mas sei que preciso mudar muitas coisas em mim. Maria Augusta Ferreira. Mais um caso de mágoa. Veja, você diz no seu e-mail que foi chamada a atenção pelo pastor por faltar domingo pela manhã. Aí realmente o obreiro não pode faltar na igreja domingo pela manhã, a não ser que esteja trabalhando. Pense nisso, tá bem? Nós temos mais um comentário, temos mais vários comentários. Cris, vamos ao comentário do Fernando agora. Ele também escreve para o nosso endereço de e-mail, obreiros@iud.pt. Eu acredito que a queda de um obreiro começa através dos olhos. Assim foi no início com Eva, quando olhou e desejou o fruto proibido, e em seguida o experimentou, e em seguida deu a Adão, fazendo-o também pecar e desobedecer a Deus. Fernando Maciel. O Fernando faz uma bela de uma observação, sim. Porque a Eva deixou-se levar pelo que os olhos dela viram, aquele fruto proibido. E ainda fez pecar o marido. E muitos têm pecado pelos olhos. Olham para onde não deveriam olhar. Acabam desejando o que não deveria desejar. Então, realmente o pecado ele entra e o obreiro cai. E na sua opinião, o que faz um obreiro cair? Temos mais uma opinião, a opinião da Vanessa, onde começa a queda de um obreiro. A Vanessa diz assim: a minha queda aconteceu por causa de uma má escolha que fiz. Amei e entreguei-me a quem só depois fui descobrir que não estava disposto a amar, nem entregar-se a mim. Hoje sou uma ex-obreira, sem forças para voltar. Vanessa Rocha. Vanessa, o teu nome já diz tudo. Vanessa Rocha. Jesus é a rocha. Você tem todas as condições de voltar, sim. Mais uma obreira que, por causa da vida sentimental, uma má escolha, deixou a obra de Deus, Cris. É quase, como é que eu ia dizer assim, perdeu tudo, porque perde a salvação, porque está fraca, está caminhando para perder a salvação. Vanessa, tu podes dar a volta por cima, Vanessa. Sabes que aquilo que cegou os teus olhos foi mesmo o sentimento. Foi mesmo o sentimento, a fraqueza. Eu creio que é isso. O diabo viu a tua fraqueza, que a vida sentimental talvez, não posso afirmar, mas estaria acima de Deus, priorizado. Priorizado, assim, eu quero dizer o seguinte, que tu priorizaste mais a vida sentimental do que a vida espiritual, mas tu tens como dar a volta por cima, está bem, Vanessa? E nós estamos aqui para te apoiar e dar a ajuda que tu precisas. Se você também deseja de falar conosco, precisa conversar, precisa de um apoio, se a sua igreja, o seu centro de ajuda está distante de onde nós estamos na nossa sede internacional da Europa, em Chelas, aqui em Lisboa, capital. Mas se você quer falar conosco, nós temos um Skype à sua disposição. Nós podemos adicioná-lo no Skype. O endereço do nosso Skype é Obreiros em Foco Europa. E aí nós poderemos lhe atender, sim. E se você pessoalmente quiser vir a Lisboa, claro, venha. E nós também estamos fazendo reuniões por todo o país. Mande o seu e-mail, obreiros@iud.pt. Cris, chegamos ao final do nosso programa Obreiros de Foco, Obreiros em Foco de hoje. É isso mesmo, Rogério. E o que eu digo a esses obreiros, não deixem-se guiar pelo sentimento, tá, obreiros? Fé em ação, fé inteligente, nada de fé emotiva, tá bem? Um abraço a todos. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Até lá.